Existe uma forma de escravidão que quase ninguém percebe. Ela não usa correntes, não impõe regras rígidas e tampouco precisa de força para se manter. Pelo contrário, ela se esconde atrás de algo que todos nós buscamos todos os dias: o prazer. Quanto mais acesso temos a conforto, entretenimento e gratificação imediata, mais acreditamos estar vivendo no auge da liberdade. Mas e se essa sensação de liberdade for apenas uma ilusão cuidadosamente construída? Quase um século atrás, o escritor e filósofo Aldous Huxley imaginou um futuro curioso em seu romance Admirável Mundo Novo. Nesse mundo, as pessoas não eram controladas pelo medo ou pela violência. Elas eram mantidas obedientes por algo muito mais eficiente: distração constante, prazer fácil e conforto ilimitado. Ninguém precisava ser forçado a obedecer, porque todos estavam ocupados demais desfrutando das pequenas recompensas que recebiam todos os dias. O mais inquietante é perceber o quanto essa ideia se aproxima da realidade atual. Vivemos cercados por estímulos projetados para capturar nossa atenção e nos manter constantemente entretidos. Redes sociais, vídeos curtos, plataformas de streaming e um consumo cada vez mais imediato prometem satisfação instantânea a qualquer momento. Em meio a tantas opções, parece que temos mais liberdade do que qualquer geração anterior. Mas essa abundância levanta uma pergunta incômoda. Será que estamos realmente escolhendo o rumo da nossa vida, ou apenas reagindo aos estímulos que surgem diante de nós? Quantas das nossas decisões diárias nascem de uma reflexão consciente? E quantas são simplesmente respostas automáticas a impulsos momentâneos? Quando o prazer se torna a principal bússola das nossas escolhas, a linha entre liberdade e condicionamento começa a se tornar cada vez mais difícil de perceber. Neste vídeo, vamos explorar exatamente essa ideia inquietante. Vamos entender como a busca incessante por prazer pode estar moldando silenciosamente nossos comportamentos, nossas decisões e até a forma como enxergamos a própria vida. Ao longo dessa reflexão, veremos como conceitos apresentados por pensadores como Aldous Huxley ajudam a revelar uma dinâmica que continua extremamente atual. Se esse tipo de reflexão desperta sua curiosidade e você gosta de explorar ideias profundas sobre comportamento humano, liberdade e consciência, considere se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos que mergulham exatamente nessas questões que muitas vezes passam despercebidas no nosso cotidiano. Porque quando começamos a observar com mais atenção a forma como vivemos, percebemos que algumas das maiores influências sobre nossas escolhas são justamente aquelas que quase nunca questionamos. E para compreender como essa dinâmica funciona na prática, precisamos começar olhando para uma ideia fundamental: a forma como confundimos liberdade com acesso ilimitado a prazeres, vivendo muitas vezes dentro de uma verdadeira gaiola dourada sem sequer perceber. Durante muito tempo, acreditamos que liberdade significa simplesmente poder escolher. Escolher o que assistir, o que comprar, o que consumir e como passar o tempo. Quanto mais opções temos diante de nós, mais acreditamos estar no controle da própria vida. Mas existe uma diferença silenciosa entre liberdade real e liberdade aparente. Uma permite que decidamos conscientemente o rumo da nossa existência. A outra apenas nos oferece distrações suficientes para que nunca paremos para questionar. Imagine por um momento uma gaiola dourada. Ela é confortável, elegante e cheia de coisas agradáveis. Dentro dela, há comida em abundância, almofadas macias e estímulos constantes que mantêm seus ocupantes entretidos. Nada parece faltar naquele espaço aparentemente perfeito. No entanto, existe um detalhe que quase ninguém percebe. As portas estão trancadas e o conforto é tão grande que poucos sequer sentem vontade de sair. Essa metáfora descreve com precisão inquietante a forma como muitos vivem hoje.
Estamos cercados por entretenimento, consumo fácil e estímulos contínuos que prometem satisfação imediata. Séries intermináveis, redes sociais que nunca acabam, aplicativos que nos oferecem algo novo a cada segundo. Tudo está disponível com apenas alguns toques na tela. E justamente por isso raramente nos perguntamos se estamos realmente escolhendo ou apenas reagindo. A sensação de liberdade cresce na mesma proporção em que aumenta o número de opções. Podemos assistir a qualquer coisa, comprar quase tudo e acessar informações infinitas em poucos segundos. Essa abundância cria a impressão de autonomia absoluta. Porém, quando observamos com mais atenção, percebemos que muitas dessas escolhas seguem padrões previsíveis. Repetimos hábitos, seguimos impulsos e respondemos automaticamente aos estímulos ao nosso redor. É nesse ponto que a reflexão de Aldous Huxley se torna profundamente relevante. Em seu famoso romance Admirável Mundo Novo, as pessoas não eram dominadas pela força ou pelo medo. Não existiam correntes visíveis ou regimes opressores evidentes. Em vez disso, os cidadãos viviam cercados por prazeres constantes, distrações e conforto. O controle não precisava ser imposto, porque a própria população se tornava apaixonada pela vida que levava. Nesse tipo de sociedade, a obediência não é percebida como obediência. As pessoas não sentem que estão sendo controladas porque estão ocupadas demais, desfrutando das recompensas disponíveis. O prazer constante funciona como uma espécie de anestesia mental. Ele mantém todos satisfeitos o suficiente para que raramente surja a necessidade de questionar o sistema ao redor. E quando ninguém questiona, o controle se torna invisível. O mais inquietante é perceber o quanto essa lógica se aproxima do mundo moderno. Não precisamos de imposições diretas quando somos constantemente atraídos por estímulos que capturam nossa atenção. Entre vídeos curtos, notificações, promoções e entretenimento infinito, a mente raramente encontra silêncio suficiente para refletir. E quando a reflexão desaparece, a liberdade também começa a se tornar apenas uma ideia distante. Talvez a pergunta mais importante não seja se temos escolhas, mas de onde essas escolhas realmente vêm. Quantas decisões do seu dia surgem de uma intenção consciente e quantas são simplesmente respostas automáticas aos estímulos ao redor? Porque se a liberdade verdadeira exige consciência, então entender o que acontece dentro da nossa própria mente se torna essencial. E é exatamente aí que entra o próximo ponto dessa reflexão. O papel silencioso da dopamina, o mecanismo biológico que mantém esse ciclo de busca e recompensa funcionando dentro de nós. Para entender por que a busca pelo prazer pode se tornar uma armadilha silenciosa, precisamos olhar para algo que acontece dentro do próprio cérebro. Existe um mensageiro químico responsável por impulsionar grande parte de nossas ações e desejos. Ele se chama dopamina e muitas vezes é confundido com o próprio prazer. No entanto, a verdade é um pouco diferente do que normalmente imaginamos. A dopamina não cria exatamente a sensação de satisfação, ela cria o impulso de procurar por ela. Sempre que antecipamos algo que parece recompensador, esse sistema entra em ação. Antes mesmo de receber a recompensa, o cérebro já libera dopamina para nos motivar a agir. É aquela sensação de expectativa que sentimos ao pegar o celular para ver uma notificação ou abrir um aplicativo. O cérebro aprende rapidamente quais estímulos podem trazer pequenas recompensas. E então, começa a nos empurrar constantemente na direção deles. O problema é que a recompensa quase nunca corresponde à expectativa criada. A satisfação dura poucos segundos e logo desaparece, deixando apenas um leve vazio. Esse vazio rapidamente ativa novamente o impulso de busca. Assim começamos a repetir o comportamento, muitas vezes sem perceber.
A cada ciclo, o cérebro aprende que precisa continuar procurando a próxima pequena recompensa. Esse processo cria um padrão muito parecido com um hamster correndo dentro de uma roda. O animal se movimenta com intensidade, acreditando que está avançando para algum lugar. No entanto, apesar de todo o esforço, ele permanece exatamente no mesmo ponto. Algo muito semelhante acontece quando passamos horas alternando entre estímulos rápidos e superficiais. Existe movimento constante, mas quase nenhum progresso real. A tecnologia moderna compreendeu profundamente esse mecanismo. Plataformas digitais são projetadas justamente para manter esse ciclo ativo pelo maior tempo possível. Notificações aparecem no momento certo, vídeos curtos surgem em sequência infinita e algoritmos aprendem rapidamente aquilo que prende nossa atenção. Cada pequeno estímulo funciona como uma nova promessa de recompensa. E o cérebro, condicionado pela dopamina, continua voltando. Com o tempo, ocorre um fenômeno curioso. Quanto mais estímulos consumimos, menos satisfeitos nos sentimos. O cérebro se adapta às recompensas rápidas e começa a exigir níveis cada vez maiores de estímulo para produzir a mesma sensação inicial. Aquilo que antes parecia suficiente passa a parecer entediante. Então buscamos algo mais intenso, mais rápido ou mais envolvente, e o ciclo recomeça novamente. Esse processo explica por que tantas pessoas se sentem constantemente ocupadas, mas ao mesmo tempo estranhamente vazias. Estamos sempre correndo atrás de algo que parece promissor, mas que raramente traz uma sensação duradoura de satisfação. A dopamina mantém o movimento constante, mas não garante significado ou plenitude. É como perseguir uma miragem que sempre parece próxima, mas nunca realmente alcançável. E quando esse ciclo se torna parte da rotina diária, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A atenção se fragmenta, o silêncio se torna desconfortável e a mente perde gradualmente a capacidade de permanecer focada em algo significativo por muito tempo. Esse não é apenas um fenômeno individual, mas um padrão que começa a moldar toda a sociedade. Para compreender o impacto completo dessa dinâmica, precisamos olhar além do cérebro individual e observar o ambiente cultural que a reforça continuamente, a crescente sociedade da distração. Quando o ciclo de estímulo e recompensa se torna parte do cotidiano, ele não afeta apenas indivíduos isolados. Aos poucos, esse padrão começa a moldar toda a cultura ao nosso redor. Vivemos em uma época em que praticamente tudo disputa nossa atenção. Notícias, vídeos, anúncios, séries, jogos e notificações aparecem continuamente, competindo por cada segundo disponível. Nesse ambiente saturado de estímulos, a distração deixa de ser um momento ocasional e passa a se tornar o estado padrão da vida moderna. O pensador Neil Postman observou algo semelhante décadas atrás ao analisar o impacto da mídia na sociedade. Em sua visão, o problema não era apenas a quantidade de informação disponível, mas a forma como tudo estava sendo transformado em entretenimento. Assuntos sérios, debates políticos e até temas profundos passaram a ser apresentados como espetáculo. Quando tudo precisa entreter para ser consumido, a profundidade começa a desaparecer silenciosamente. Essa mudança altera gradualmente a forma como pensamos e percebemos o mundo. Em vez de reflexão prolongada, somos incentivados a consumir conteúdos rápidos e constantemente substituídos por novos estímulos. A mente se acostuma a alternar entre pequenas doses de atenção, sempre esperando algo novo surgir logo em seguida. Com o tempo, manter o foco em algo mais complexo começa a parecer cansativo ou até desconfortável. Outro efeito dessa cultura é a fuga constante do desconforto. Qualquer momento de silêncio ou tédio pode ser rapidamente preenchido com algum tipo de distração.
Se uma atividade exige esforço, paciência ou disciplina, é muito fácil abandoná-la e buscar algo mais agradável. O problema é que grande parte das coisas realmente significativas da vida exige exatamente esse tipo de dedicação prolongada. É nesse ponto que a reflexão do psiquiatra Viktor Frankl se torna especialmente relevante. Ao estudar a experiência humana em condições extremas, ele percebeu que as pessoas não vivem apenas em busca de prazer. O que realmente sustenta a existência humana é o senso de propósito. Quando alguém sente que sua vida tem significado, até as dificuldades podem ser suportadas com coragem e resiliência. Mas quando uma sociedade inteira começa a priorizar apenas conforto e prazer imediato, algo essencial se perde no caminho. A busca por propósito exige esforço, reflexão e muitas vezes algum nível de desconforto. No entanto, em um ambiente repleto de distrações sedutoras, torna-se cada vez mais fácil adiar esse tipo de busca. Em vez de construir algo duradouro, acabamos apenas consumindo experiências passageiras. O resultado é uma sensação crescente de vazio que muitas pessoas têm dificuldade de explicar. Mesmo cercadas por entretenimento, conforto e estímulos constantes, elas sentem que algo está faltando. Não se trata de falta de opções ou de prazeres disponíveis. O que falta é direção, sentido e a sensação de estar caminhando em direção a algo maior do que simples momentos de satisfação. Talvez por isso a pergunta mais importante desta reflexão seja também a mais simples. Em meio a tantos estímulos competindo pela sua atenção, você ainda está conduzindo a própria vida ou apenas reagindo ao próximo impulso que aparece diante de você? Porque compreender essa diferença pode ser o primeiro passo para recuperar algo que a sociedade da distração tenta constantemente nos fazer esquecer: nossa verdadeira autonomia. Ao longo dessa reflexão, começamos a perceber algo que muitas vezes passa despercebido na correria da vida moderna. A busca pelo prazer, que naturalmente faz parte da experiência humana, pode se transformar em uma força silenciosa que molda nossas escolhas. Quando cada momento livre é preenchido por estímulos rápidos e recompensas imediatas, a sensação de liberdade parece aumentar. No entanto, quanto mais dependemos dessas gratificações instantâneas, mais difícil se torna perceber o quanto nossas decisões podem estar sendo influenciadas. A visão apresentada por Aldous Huxley décadas atrás continua surpreendentemente atual. Em vez de imaginar um mundo dominado pela opressão visível, ele descreveu uma sociedade onde as pessoas seriam controladas pela sedução do conforto e da distração. Nesse cenário, não seria necessário impor limites rígidos, porque os próprios indivíduos estariam ocupados demais aproveitando os prazeres disponíveis. O controle não precisaria ser percebido, porque a satisfação momentânea seria suficiente para mantê-lo funcionando. Quando observamos a dinâmica da dopamina, das plataformas digitais e da cultura de entretenimento constante, percebemos que esse mecanismo não é apenas uma ideia filosófica. Existe um sistema inteiro que aprende a capturar nossa atenção e a manter nosso cérebro em um ciclo contínuo de expectativa e recompensa. O problema não está no prazer em si, mas na forma como ele pode nos manter presos em um movimento constante que raramente leva a algo realmente significativo. É justamente por isso que a reflexão sobre propósito se torna tão importante. Ser humano não significa apenas buscar conforto ou evitar qualquer forma de desconforto. Ao longo da história, muitas das maiores realizações surgiram justamente da disposição de enfrentar desafios, persistir em caminhos difíceis e construir algo que vai além da gratificação imediata. Quando perdemos essa capacidade de compromisso com algo maior, começamos lentamente a perder também uma parte essencial da nossa autonomia. Talvez o maior risco da sociedade da distração não seja apenas o excesso de entretenimento,
mas a forma como ele pode nos afastar de nós mesmos. Quando cada momento de silêncio é preenchido por estímulos externos, fica cada vez mais difícil ouvir nossas próprias perguntas internas. E sem esse espaço para reflexão, acabamos vivendo no piloto automático, reagindo ao próximo impulso, em vez de escolher conscientemente a direção da nossa vida. Recuperar essa consciência não exige rejeitar completamente o prazer ou o conforto. O verdadeiro desafio está em aprender a equilibrar esses elementos com algo mais profundo. Prazer pode fazer parte de uma vida significativa, desde que não se torne o único objetivo. Quando alinhamos nossas escolhas com valores, propósito e crescimento pessoal, até mesmo os momentos simples de satisfação passam a ter um significado diferente. Talvez a pergunta mais importante não seja quantos prazeres temos disponíveis, mas que tipo de vida estamos construindo com o tempo que temos. Estamos apenas acumulando experiências passageiras ou caminhando em direção a algo que realmente importa? Em meio a tantas distrações e estímulos, essa pode ser uma das reflexões mais valiosas que podemos fazer. E agora a pergunta final fica com você. Em um mundo cheio de recompensas rápidas e estímulos constantes, você está vivendo com intenção ou apenas reagindo ao próximo impulso que aparece diante de você? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para continuar explorando ideias que ajudam a enxergar o mundo e a nós mesmos com um pouco mais de clareza. Nos vemos no próximo vídeo.